que a tua alegria adora a Deus. Seja feliz, Ele te conduzirá com passos firmes por caminhos elevados. Ouça toda segunda às 4 da tarde no Mais Unidade Cristã, o programa Tempo de Cantar, da ADSM, sob a liderança do pastor Deirode Andrade. Conheça a Igreja Assembleia de Deus em São Mateus, Avenida Mateu Bey 263. Contribua com os projetos da ADSM Itaú, agência 7131, conta corrente 26536-0, CNPJ 62.771.456/1000-02. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Alô, mãe? Em 2022... Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo ao vivo no 42 10 30 60, 42 10 30 60. O programa começou atrasado aí alguns minutos, culpa da produção, porque eu tô aqui desde 7 da manhã esperando e não começa, tô brincando, eu atrasei porque teve um problema aí na Marginal, alguma coisa aconteceu com o metrô aí que deu ruim para todo mundo. Então, minhas escusas aqui à produção. Ione, obrigado, Deus abençoe todo mundo aí. A Ione tá murcha já, porque eu falei isso. Tá triste, cabisbaixa e tal. Vamos lá. Hoje o tema é o seguinte: o jovem tem sido compreendido na igreja hoje? Você pode acompanhar esse programa pela 105.7, Rádio Musical FM. Na técnica do programa está aqui o Rafa. E
você pode também acompanhar através das redes sociais, pelo YouTube ou pelo Facebook, César Cavalcante, ou Musical FM, FM Rádio Musical, tá certo? Então você escolhe aí a forma e vem participar com a gente ao vivo desse programa, deixando aí a sua dúvida, a sua participação. Vamos lá, eu estou hoje recebendo aqui para debater esse tema 2 pastores que eu gosto, são amigos. Pastor Roger Alencar, ele é pastor envolvido com o trabalho de jovens há quase 20 anos, tem formação em teologia pela FTB, auxilia como um dos pastores da comunidade cristã genuína em Campinas, foi responsável por plantar a nossa comunidade cristã genuína na cidade de Sumaré, em São Paulo. Músico, tem CDs, 2 CDs aí lançados, ele toca, ele canta, enfim, tá bem envolvido aí também na área musical. Pastor Roger, um privilégio de receber aqui. Obrigado, pastor César. Um prazer dobrado estar aqui hoje mais uma vez com 2 amigos, pastor Igor. Um privilégio, uma honra, espero poder contribuir com o reino de Deus. Com a gente também aqui no programa ao vivo, pastor Igor Alessandro, ele é presidente da Assembleia de Deus, Ministério Uma Palavra de Vida, bacharel em teologia pelo Betel, tem especialização em formações pela FTB, é professor de teologia, capelão internacional, idealizador do projeto Anjos de Vida, professor de hebraico, começando uma turma ontem. Lá fez hebraico comigo há anos atrás, agora tem aí suas turmas de hebraico, atuante em áreas de Antigo e Novo Testamento, também teologia sistemática como professor de teologia. Pastor Igor, bom te receber aqui, meu irmão. Bom dia, pastor César, bom dia, pastor Roger, né? Para mim é uma alegria. Bom dia, Rafa. Alegria mais uma vez estar aqui juntos para debatermos e somarmos, né? Amém. O intuito desta manhã é esclarecer e direcionar os jovens. Vamos lá. Você entende que o jovem tem sido compreendido na igreja hoje? Uma opinião inicial para começar. Pastor Roger e depois o pastor Igor. Eu entendo que com as suas exceções, e são muitas exceções, eu vou dizer que não. E eu vou tentar defender ao longo do debate o não, e eu quero deixar uma mensagem pontual, tanto aos jovens quanto às lideranças, com todo amor e respeito. Então, baseado nessa mensagem que eu quero tentar transmitir nesse debate, vou defender que não, mas tem muitas exceções. Mas vou defender que não. Ok. Pastor Igor, o que o senhor entende? Eu entendo que, sim, a igreja ela tem compreendido, sim, o jovem. É claro que nós vamos, né, falar a respeito, debater muito sobre esse assunto tão relevante nos dias de hoje, mas a minha concepção, no meu entendimento, sim, a igreja ela tem compreendido. Acontece o outro lado. Será que alguém, ou principalmente como é o debate, tem compreendido a igreja? Bom, pastor Roger, por que você entende que o jovem está sendo, sei lá, preterido, não entendido, não atendido, enfim? Bom, de novo, salientando que é com as suas exceções, né? Tem muitas igrejas com trabalhos maravilhosos para jovens, mas de regra geral, nesses 20 anos que eu tenho com muita honra, de alguma maneira, cuidado dos jovens, ou com liderança, ou com aconselhamento. Eu estava conversando nos bastidores com o pastor Igor, que é um amigo. Eu gosto desse acompanhamento próximo, aproximado, de ir na casa, de se encontrar nas praças. Então, eu tenho esses 20 anos de uma certa experiência e eu tenho visto que quando eu falo que a igreja não compreende, não é que não se prega o evangelho, não é que não se tenha trabalhos para jovens, mas falta uma palavra: atenção de qualidade. Falta você sentar com o jovem e dar atenção, porque os dilemas dos jovens são dilemas confusos, nem eles sabem direito o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles querem da vida. Eles sempre são muito confusos. E quando eles buscam um aconchego, um aconselhamento, o que eu tenho ouvido deles é que eles são preteridos no sentido de não ter muita atenção, uma atenção mais profunda. A pessoa, sei lá, tá buscando a mulher amada. Ah, espera que Deus vai preparar para você, amém, varão? Bate nas costas e deixa a pessoa, o jovem lá, Léo. Não, converse com esse jovem, entende a necessidade dele, emprego, primeiro emprego. Como é que Deus vai me usar na obra? Eu vejo que falta um pouco de paciência, com as suas exceções, tá? Não quero ser repetitivo, porque eu tenho muito temor, tem muitas igrejas boas, mas infelizmente, falta de paciência, de tato, e a gente vê Jesus Cristo com muita paciência para lidar com os problemas das pessoas. Ele gastava madrugadas, horas e momentos de maneira singular. Eu acho que falta o jovem ser cuidado de maneira singular, por isso que eu digo que a igreja, não de maneira geral, não compreende o jovem. Bom, pastor Igor, como que o senhor entende essa questão? Eu vejo o seguinte, né? O tema fala, será que os jovens têm sido compreendidos pela igreja? Sim.
A igreja, ela tem os seus compromissos. Ela tem um compromisso de ensinar, de dirigir, de discipular, né? Como o pastor Roger mesmo falou. E eu friso que é o seguinte: a linguagem mudou, mas a essência da palavra, ela não muda. Nós devemos sim até admitir que a linguagem, para chegar-se até o jovem, para nós compreendermos também esse universo, nós precisamos também, né, mudar a nossa linguagem. Mas, a princípio, o compromisso da igreja tem sido feito. O problema é o seguinte: é que nós estamos vivendo uma sociedade completamente secularizada, onde tudo se voltou para o homem. No caso do debate, para o jovem, no sentido do que seguinte: o jovem, para ele se comprometer com a igreja, ele precisa ser acolhido, ele precisa no sentido de ter um bom som, de ter uma boa cadeira, de ter uma boa palavra, independente se a palavra vai, né, confrontar, e se a palavra confronta já não é um bom lugar. Então, tudo isso nós precisamos pontuar hoje. É claro que nós vamos, né, dissecar todo esse tema, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que eu vejo muito mais a falta de compreensão e de comprometimento, não só do jovem, mas hoje estamos falando do jovem, do que propriamente da igreja. A igreja está batalhando. A igreja, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo hoje, né? Desde 2020, março de 2020 agora, nós tivemos, assim, uma baixa terrível na igreja na face da terra. E por quê? Pela falta também de entendimento do compromisso. Como a igreja tem um compromisso com todos, nós também temos que ter e entender esse compromisso com a igreja. Pastor Roger, o senhor não acha que... Você entende que o jovem, e aí a gente tá falando jovem de, sei lá, 16, 17, 18, 19... Pré-adolescente, adolescente, jovem. Tem que ter uma linguagem diferente, uma abordagem diferente, toda uma situação toda diferenciada, na sua opinião? Ou você não é mais para criança? Ou você entende para o jovem também? Não, sim e não. Vou tentar explicar. Eu nem falei de linguagem, nem de abordagem, nem de adaptar cultos ao jovem. Eu até acho errado você secularizar, completamente errado, colocar uma balada na igreja. Não é isso. O cerne do meu não aqui é a falta de atenção a esse jovem. Quando eu falo atenção, não é mimá-lo, não é aceitar tudo que ele faz. A gente vê jovens pelos corredores na igreja. Eu vou ser muito brutalmente sincero, como diz o pastor César. Eu gosto desse termo que ele usa. Brutalmente sincero. A maioria dos jovens, eu amo vocês, jovens. Eu sei que muitos estão torcendo aí, mas não precisa torcer. Agora eu acho que você vai ficar meio bravo comigo. Não são convertidos. Sim. Dentro da igreja. A minha filha tem 5 aninhos, ela não é nem criança, é um bebezinho ainda. Ela não é crente, ela não é cristã. E os jovens vêm talvez pelos pais ou por outros motivos e eles talvez vão se convertendo. Se você só dá uma bronca, ou só falar a Bíblia diz isso e vai embora, e não sente a atenção, a minha questão é a falta de paciência, de atenção, e vou dizer até mais, uma apologética jovial. E eu tento explicar isso que eu acabei de inventar. O que seria essa apologética? Peraí, se o jovem de hoje está dessa maneira, ele tá fritando aí no mundo, é desobediente, a Bíblia já falava sobre isso, não quer compromisso, eu vou largar esse jovem ou eu vou entender o mundo desse jovem, o que ele tem visto, o que ele tem aprendido. Eu acho que nós temos que estudar isso. E trazer, e dentro desse estudo, mostrar o erro que existe em viver dessa maneira e trazê-lo para Cristo. Eu faço isso, modéstia à parte, o tempo todo. Já atendi jovens, meninas que falavam: pastor, eu sou lésbica. Eu falava: você tem um tempo pra gente conversar? E a gente conversando, e eu procuro estudar muito sobre isso, aí por isso que eu falo apologética, entender o porquê despertou esse desejo do lesbianismo, enfim, nela, e com algumas horas de conversa e choro e oração e Espírito Santo, claro. Não, pastor, eu entendi que eu não sou. Era por causa disso, era um comportamento. Então, essa falta de atenção, eu tô dizendo igreja, amo a igreja, mas a falta de atenção pode estar levando a uma má conversão dos jovens. E eu vou ser ainda mais sincero, pregar a palavra é suficiente, mas para alguém que é ímpio, se você puder, a gente não faz isso para pregar, para evangelizar para alguém, você entra no mundo da pessoa e tira ela de lá. Jesus fez isso, pescador de homens. Então é nesse nicho que eu exemplifico. Okay. Que não. Então, eu pego esse último gancho do pastor Roger. A gente tem que tomar também um pouco de cuidado no seguinte, eu deixo até uma palavra do salmista em Salmo 119, versículo 9, que diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando segundo a tua palavra. Hoje nós estamos vendo uma sociedade, ou na verdade uma geração de muita informação e pouco conhecimento. E isso gera realmente o afastamento das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque o jovem, para você aprender a palavra, você precisa estudar.
Jamais o conhecimento vai vir por osmose. Jamais você vai apertar um botão e vai vir. E hoje nós estamos vendo, por isso que eu coloquei como uma situação secularizada. Isso é provado. Mais de 50% dos jovens que entram, que ingressam no mundo acadêmico, na faculdade, eles apostatam da fé. Por quê? Porque eles têm um contato literalmente com o relativismo, com a subjetividade, com as questões que nós temos visto culturais, e aí tem um embate daquilo que ele talvez achou que estava sabendo sobre os pilares elementares do evangelho, e na verdade ele chega ali e toma aquele baque, né? Então, assim, como o senhor falou, a gente precisa entender o jovem, mas na verdade o jovem também precisa querer aprender, precisa entrar sobre esses padrões. Nós temos exemplos bíblicos, né, do Antigo Testamento sobre Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, quer dizer, foram retirados brutalmente, vou usar até isso, brutalmente do seu contexto, da sua José, cidade. Davi, né? Isso, e foram colocados em uma cidade, né, na verdade, Babilônia, aonde os costumes eram diferentes, aonde, né, a cultura era diferente, e graças a Deus não se contaminaram. Então a gente precisa entender o seguinte: se nós não tivermos sim essa base, a igreja, e aqui eu friso, eu falo, o jovem, a igreja tem se comprometido, sim, mas quando eu falo sim, a igreja tem que ter um trabalho realmente especializado no jovem, entendeu? Nós temos lá todo mês de julho, Julho Jovem, onde eu separo o mês inteirinho dos jovens. Nós temos o departamento dos jovens, que chama Geração de Samuel. Então, assim, nós estamos lá, né? Eu já fui também líder de jovem, da Geração Profética, enfim. Então, assim, nós estamos lá para aprender, nós estamos para ensinar e também para aprender, porque a palavra, ela se atualiza, os momentos, as coisas que acontecem no dia a dia vai se atualizando. Só que a gente precisa também entender essa causa do jovem. A igreja está preparada, mas será que o jovem está vindo com o seu coração aberto para aprender? Entendeu? Então é isso que nós uma via de mão dupla, talvez. Sim, sim, com certeza. Então, mas aí, pastor Roger, por exemplo, se eu entendi a demanda, como pastor local, eu até quero pensar nisso. Mas, se você abre essa demanda pro jovem, abre pra mulher, abre pro velho, abre pra pessoa mais velha. Né? E eu acho que tem que ter com todos. Então tem que ter igrejas fracionadas, igrejas voltadas para velhos, para jovens. Eu não falei isso em nenhum momento. Então, mas como vai ser essa... Como é que vai tratar lá? Eu tento explicar. Cada igreja tem seus departamentos. Cada igreja tem uma forma de governo diferente. Mas uma igreja que não é episcopal, comunitária como a nossa, ela tem departamentos. Esses departamentos precisam falar a linguagem sem sair da Bíblia. A base é bíblica, isso eu não quero mudar, modernizar, atualizar, misericórdia. A base é a Bíblia. Mas a abordagem precisa ser, vamos colocar assim... aplicada, a aplicabilidade da abordagem é diferente com uma criança, é diferente com um jovem, é diferente com uma mulher, é diferente com uma palavra, sempre é a mesma, é sagrada e é imutável. Mas a abordagem no quesito atenção, porque o que eu quero bater aqui, e não quero ser repetitivo, é a falta de uma atenção com qualidade. O pastor falou que faz o mês jovem, maravilha. Você sentar e entender a demanda de cada um, isso não se faz sozinho, isso se faz com uma equipe. Isso tem que ter interesse do outro lado, porque eu também já ofereci aconselhamentos que o jovem não quis. Eu falei, então você não quer saber, então tudo bem. Mas se você quiser saber, eu converso 1, 2, 3, 10, 1000 vezes. Cansei, no bom sentido de conversar. Tenho feito isso pelo Instagram. Muitas vezes eu tenho visto demandas, para finalizar, porque parece que a gente está falando só de jovens que não são cristãos, que não querem se converter. De líderes jovens. E eu fui um deles, acho que eu ainda sou um pouco jovem, mas líderes jovens, muito jovem na verdade, muito jovem, líder... É porque ele tá falando com 2 carecas, né? Desculpa, gente, fica nós somos toda alegrinha, senhores. O pastor tá jovem ainda, mas depois a gente fala sobre isso. Líderes jovens, e eles têm demandas de, pastor, o meu líder imediato, ele não compreende, ele tá fechado doutrinariamente, a Bíblia não dá base, mas tem uma doutrina interna da igreja que fecha, que engessa. Então falta compreensão. Se vocês quiserem, a gente pode entrar no campo do jovem cristão de verdade. E esse aí, eu vou dizer também que ele não é muito compreendido em igrejas muito tradicionais, com devido respeito aos irmãos tradicionais, que colocam muitos usos e costumes, muita doutrina pesada, e esse jovem não consegue respirar. Ele não consegue ser o que ele é, um jovem.
Um jovem, aí eu intero, vamos usar, não li nenhuma passagem bíblica, 1 Timóteo 4,12, o que Paulo fala com Timóteo? Não deixem que despreze a sua mocidade. Timóteo foi um pastor jovem, eu enfrentei isso, eu fui chamado... É diferente, né? Porque aí o Timóteo é um líder da igreja. Sim, mas eu ia falar... jovem. Eu ia falar emendando com a minha história. O Timóteo, dado as enormes proporções, eu fui chamado, eu pastorei com 20 anos. E eu sentia o desprezo de muitos da igreja local e da onde eu ia pregar, e eu não tô com vitimismo. Pela sua mocidade. Pela mocidade. E essa passagem bíblica sempre foi um respiro para mim, porque eu tinha que provar o dobro, porque o dobro a quem eu vim, a glória de Deus, mas a gente tinha que... Eu me sinto assim até hoje. Do que o resto. Até hoje. Às vezes nos comentários coloca aí, esse pastor aí, jovenzinho, acha que é o quê? Peraí, então a mocidade, você não pode ser usado por Deus? O irmão citou Daniel, José, Davi, me parece que até os jovens, exceto Moisés, talvez, foi chamado na juventude, meu Deus. Eles são fortes, eles têm gás. Então, existe um preterimento, principalmente das igrejas tradicionais, com devido amor e respeito, e não é regra geral, mas quanto até o jovem, agora eu tô falando do crente de verdade, ele é preterido ao querer exercer uma obra mais qualificada e mais direcionada. Tem que ter trabalho direcionado. Esse debate está sendo muito bom, porque eu estou vendo que as ideias estão se complementando, né? Não é um debate ferrenho para vencer ou ser vencido, mas estão complementando. E a gente precisa analisar o seguinte, qual é a situação que nós estamos vivendo? O que está acontecendo hoje? Infelizmente, quando eu falo, estou batendo muito nessa tecla em relação à secularização, mas tem um outro lado também, né? Temos visto realmente a secularização dentro da igreja, sobre muitos aspectos, mas nós temos visto também, como o pastor Roger falou, sobre algumas doutrinas que não fazem mais parte e, ao invés de trazer, está afastando também o jovem. Então, assim, a gente precisa ser maleável em tudo aquilo que a gente vai fazer e tudo. Só que só falando a respeito disso, que ele citou 1 Timóteo 4,12, sobre o padrão, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre Timóteo, para ele se tornar padrão dos fiéis. O que é realmente um jovem hoje ser padrão no cenário cristão? É aquele que realmente cultua, que congrega, que tem um pastor, que lê a palavra, que estuda, que entende aquilo que fala, que não é levado por qualquer evento de doutrina, não é influenciado, mas influencia. Então isso é um padrão. E aí a gente começa a ver, né, que a gente entrou num sistema de divisão de cultos. Na igreja primitiva a gente não vê realmente culto da vitória, culto das irmãs, culto dos jovens, culto dos casados, Isso é muito bom hoje, até para uma teologia sistemática, para um bom entendimento, para um crescimento da igreja. Mas se a gente pegar aquilo que nós estamos vivendo hoje com a igreja primitiva, está muito difícil, está está completamente diferente. O que eu acho que nós precisamos fazer é que haja realmente deve haver um grande incentivo, mas também um avivamento no coração dos jovens. Porque hoje eles estão sendo levados para qualquer coisa. Hoje você liga a televisão, existe uma oferta satânica terrível. E se o jovem não for o padrão dos fiéis, infelizmente ele vai ser levado. Pastor, mas é exatamente isso que eu defendo. Então, mas veja só. Vocês são crentes, mais ou menos, pelo que eu tô entendendo, mais ou menos da mesma época, uns 20 e poucos anos atrás. Com 18 anos eu me converti, hoje eu tenho 45 anos. Quanto? Então você tem um pouco mais, 25 anos de fé. Você tem quantos? 21. Uns 20 e tantos. 21. Beleza. Nossa, eu sou mais velho aqui, então. mas é o seguinte, ó. Na nossa época de jovens, a igreja estava cheia de jovens. Sim. Era rígido. Eu sou crente numa época que não podia jogar bola. E não é isso que esvaziava a igreja de jovens. Então, será que soltar um pouquinho a rédea ou falar a língua só dele e daqui a pouco fazer um esqueminha lá pros jovens e tal, deixar uma coisa mais segmentada pro jovem, muito embora não mexa na palavra lá da igreja principal, mas pelo que eu entendi, você tá falando de departamento, né? Então, sim. Lá no departamento de jovens funciona meio que na regra deles, o esquema deles, no tempo deles. Mas
eu sou de uma igreja que não era assim e era cheio de jovens. Então, mas eu faço uma pergunta ao pastor, porque eu não tive essa experiência da igreja mais tradicional. A minha igreja, a qual eu nasci espiritualmente, não tinha essa visão tradicional. Eu não tenho uma pergunta. Mas... Existiam trabalhos setorizados para jovens. Eu não lembro as nomenclaturas, me perdoem. Não só culto. Tinha reunião para ensaio de banda. Existiam trabalhos pontuais para o jovem, algo pontual para eles, mesmo nessa igreja tradicional. Pelo menos eu já acompanhei isso. E é isso que eu defendo. Eu nem tô falando de trabalho. Na verdade, o meu foco maior, mais que algum trabalho ou adaptar qualquer coisa ao jovem, não é nem isso que eu defendo. É que a gente olhe com mais atenção esse jovem. A gente entenda a demanda pessoal desse jovem. Corpo a corpo. Eu sei que isso é desafiador. Mas os jovens, eles vivem um turbilhão de sentimentos. É uma pena que o mundo tá assim. Eu não gostaria. Eu acho o jovem, com o devido respeito, até sentimentalmente, muito mais abalado do que era da nossa época. Eu estudo sobre isso para entender o porquê que isso acontece. Mas essa é a demanda que nós temos. Eu vou falar, a palavra é essa, vai, irmão, seja forte aí, como o pastor citou, a Bíblia está certa, seja exemplo dos fiéis. Mas até esse menino ser exemplo dos fiéis, eu preciso caminhar com ele. Eu preciso discipulá-lo. Paulo fez com o próprio Timóteo, ele não pegou o Timóteo pronto. Ele preparou o Timóteo, ele pegou ele na casa da avó, não é isso? Da Lloyd? Sim. Ele preparou o Timóteo. Timóteo não veio pronto, é bom a gente salientar, ele veio com os probleminhas dele. Então, qualquer época que seja, falta atenção e paciência aos jovens. Não estou dizendo para criar um culto específico para os jovens e se desarmar da doutrina da igreja. Não, é sentar, é acolher, é estar junto, é caminhar e puxar a orelha. Aquilo que o pastor César falou é muito, muito sério e também muito verdadeiro. Por quê? Quando, aos 18 anos, eu me converti, tudo, por causa da... Meu pai faleceu, e ao invés de eu caminhar e continuar uma vida errada, devassa, com drogas, bebidas, enfim, eu fui para a igreja, porque eu sabia que era o único lugar que poderia me entender. Eu cheguei numa igreja com usos e costumes porque foi necessário. Se eu fosse uma igreja, me perdoe aqui, eu quero que tenha um entendimento daquilo que eu vou falar. Se eu fosse para uma igreja que não tivesse usos e costumes, como o pessoal diz, de porta larga, eu não deixaria a minha vida, uma vida devassa, uma vida, né? Não precisa nem ser devassa, mas uma vida de baladas, uma vida onde o jovem reconhece. Eu jamais mudaria. Então tem certas coisas que são necessárias para que haja o choque. E hoje o que nós estamos vendo é uma sociedade, eu incluo aqui também os jovens, uma sociedade muito melindrosa. Verdade. Que não se pode falar, que não se pode, mas isso vem não da igreja, vem da própria, da escola e principalmente dentro da casa, aonde os pais vai tratar aquele meninão de 16, 17 anos como filhinho. Verdade. E aí chega dentro da igreja, ele é confrontado pela palavra e ele não admite. Por quê? Porque ninguém o confrontou. E aí eu entro sobre o compromisso que a igreja tem de ensinar, de exortar, de direcionar, de discipular, de entender, de ouvir, mas também da questão do jovem de entender que ele precisa também mudar, claro, mas tem que ter um compromisso. Então, mas perdoe, pastor, só para emendar, quando eu digo de dar atenção, paciência, estar junto, não é não confrontar, pelo contrário. Quem me conhece caminha comigo, fala, pastor, você foi na minha jugular agora. Eu quero ter essa liberdade de estar perto dele para eu poder torcer o pescoço dele se for necessário e mostrar a palavra para ele, como Jesus fez com o jovem rico, inclusive, que não ouviu. Sim. Eu guardo os mandamentos? Não. Então, vem mais pertinho de mim, larga tudo e me segue. Esse larga tudo e me segue que eu gostaria que a igreja oferecesse. Sim. Parafraseando Jesus, jovem, você já está incumprido, acha que você está aí, cristão, larga tudo e fica perto de mim. É a aproximação que eu defendo, para corrigir, para fazer esse jovem virar homem de Deus de verdade, essa mulher virar uma mulher de verdade, parar com frescura, parar com mimimi. Então eu tenho o mesmo pensamento que o pastor. Sim. O que eu estou defendendo é a gente estar mais aproximado, mais perto. As pessoas estão muito carentes. Às vezes eu fico horas no direct do Instagram e eu falo isso com muita honra, porque para mim é uma honra. Eu creio que Deus me chamou para isso também. Aconselhando pessoas que são líderes de setores. Então, setores. Eu tenho vontade até de me reunir com essas pessoas para conversar, para abraçar, para estar junto. E isso, abraçar e conversar, não é que eu vou aceitar o erro dele. Justamente para poder puxar a orelha dele, se for necessário. Então, senhor, você colocou, falei, senhor, não, você. Ah, né? Não, pelo amor de Deus. Você colocou um ponto muito interessante. Por quê? Não sou, como eu disse, não sou muito antigo, mas quando eu me converti, não existia realmente essa
essa loucura por redes sociais e tudo mais tal. Era tete a tete, o discipulado era tete a tete, era ali, você ia na casa, você conversava tudo. Hoje nós estamos vendo uma realidade onde nós vamos chamar o jovem para conversar, ele está na live. Ele está vendo algum culto hoje. Se você quiser assistir um culto de uma igreja famosa, vamos dizer assim, ou de outro país, você pode. E aí a gente cai naquele erro no sentido de, sabe, do discipulado, do pegar na mão. Porque nem sempre o jovem vai querer isso. Nem sempre o jovem vai ter tempo para isso. E aí que a igreja fica realmente de mãos atadas. Você mencionou, Paulo, ele discipulou realmente Timóteo ali lado a lado. Josué foi discipulado por Moisés. Então nós vemos esse tempo que é dedicado. E hoje nós não temos mais, infelizmente, esse tempo. Se eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas saírem da live sadias, bem, para vir ao culto, para ter esse contato de comunhão, quanto mais o jovem também. Então hoje nós estamos vivendo o seguinte, é fácil reclamar, olha, precisa estar isso, mas nós não estamos vendo a capacidade de compromisso, não só do jovem, de muitas pessoas, em estar junto, em querer ser discipulado, em querer ser ensinado, o sentar à mesa, o olhar, o sentir a respiração, como se fosse mesmo, sabe, uma terapia entre aspas. Bom, e é isso que nós não estamos é o seguinte, tendo, pessoal, esse tempo eu tenho que fazer um intervalo, mas é o seguinte, ó, a abordagem quanto ao jovem, por exemplo, eu fui líder de jovens. Acho que todo pastor foi líder de jovem, a maioria. Eu fui líder de jovem. Então, penei, me lasquei, dá vontade de matar alguns, dá vontade de abraçar outros, tal. Beleza. Na minha época, isso aconteceu algumas vezes, né? Tinha lá um BO para resolver. O irmão fulano ficou com fulana. Só que o ficar daquela época é um beijinho na boca. Hoje é diferente. O quê? Hoje é sexo, meu amigo. Você tá entendendo? Então, se você, dependendo da metodologia de abordagem, se você vai, não, vem cá, vamos lá, daqui a pouco o cara já passou ao rodo e metade da igreja. Então não seria necessário estar perto desse cara para impedir isso? Não estou dizendo que tem que estar longe. Mas eu tô dizendo que... É que eu não quero que... tem que ser mais duro. É que eu não quero que... Então, tem que ser mais mole ou mais duro? Não, então, é que eu não quero que confunda. Parece que quando eu tô dizendo que tem que estar perto, quer dizer que o perto é o, meu querido, vem cá, você transou com a outra menina, ô coitado. Sim. Eu dou um cascudo nele com a Bíblia e tudo, mas eu preciso estar perto desse cara, eu não posso largar ele. Estão deixando essas pessoas pecarem à vontade. É isso que eu tô Vamos fazer o intervalo e a gente volta já, fica com a gente aqui, você sempre está crescendo na fé. Vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Pessoal, ontem nós finalizamos, né, a oportunidade que nós abrimos aqui o mês de janeiro inteiro, né, desde o comecinho do mês, mas eu fiquei de uma semana a primeira semana do mês de Covid, a última semana de dezembro e a primeira de janeiro, afastado, né? Mas assim que voltamos, nós colocamos aqui uma promoção onde você fazia o curso de teologia por 18 meses, material incluso, tal, eu pagava só 6 mensalidades. Essa moleza acabou ontem. E hoje nós temos uma outra promoção para vocês. O curso agora não é um curso de teologia, aquele saiu não está mais disponível para matrículas nesse momento. E nós temos agora disponível para você o curso de bibliologia. Esse curso de bibliologia ele tem 7 módulos, é um curso 100% online. Eu sou o professor desse curso da primeira à última aula, eu não lembro aqui quantas aulas são em cada módulo, tem módulo de 3, 4 aulas, 5, sei lá, mas são 7 módulos, e é um curso onde você vai estudar, nesses 7 módulos didáticos, aulas dinâmicas, tratando diretamente as questões relacionadas à Bíblia,
seus textos, os manuscritos originais que deram origem à Bíblia, que nós lemos hoje em nosso idioma. Então, por exemplo, informações sobre a Bíblia, a estrutura da Bíblia. Qual a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica? Da Bíblia católica para a evangélica para a Bíblia judaica. Por que isso? Porque cada um tem um cânon. Aliás, no módulo 3, o que é cânon? Como funciona o cânon? Quais são os testes de canonicidade? Como funciona o cânon do Antigo Testamento, que é diferente de como funciona o cânon do Novo Testamento? Quais são os materiais originais do Antigo e do Novo Testamento? No módulo 4, o que são e quais as diferenças entre livros apócrifos? Já ouviu falar, não é um livro apócrifo? Tá, você já ouviu falar de livro deuterocanônico? Já ouviu falar de livro pseudo-epigráfico? Então, qual a diferença de livro apócrifo para livro pseudo-epigráfico para livro deuterocanônico? Então, e por que isso é importante? Saber disso é importante. Na série dos pseudoepígrafos, por exemplo, no módulo 4, você vai aprender sobre os livros do Novo Testamento não inspirados, né? Evangelhos, né? Evangelho dos Ebionitas, Apocalipse, né? Apocalipse de Enoque, Apocalipse, o Pastor de Hermas, por exemplo. Materiais que... epístolas, né? Epístola de Paulo aos Laodicenses, né? Epístola de Barnabé, enfim, evangelhos, né? Evangelho da infância, evangelho de José, José o carpinteiro, evangelho de Judas, evangelho, enfim. Pastor, mas que livros são esses? Nunca ouvi falar, ou então já ouvi falar por aí, mas como é que funciona e tal? Então, nesse curso, você vai ter um aprofundamento na bibliologia, a sua compreensão da Bíblia, nível pró, entendeu? No módulo 5, os materiais usados na confecção da Bíblia, né? O que é um material em formato de códex, o que é um papiro, né? Como é que funciona, tudo isso. No módulo 6 é um módulo sobre manuscritologia. Claro, de forma simples, tá? Não é nenhum curso de pós-graduação, mas manuscritologia, o que quem foi Tischendorf na história dos manuscritos, o que é o Códice Sinaíticos, o Códice Vaticanos, o que são códices unciais, o que são manuscritos cursivos, né? As famílias de manuscritos, né? Porque, pastor, já ouvi falar de um tal de P46, né? Por que P? Por que 46? O que é a Biblioteca de Highlands? O que eu estou falando? Então, isso tudo você vai aprender comigo no curso de bibliologia. Tá? No módulo 7 é um módulo de tradutologia. O que é tradução por equivalência dinâmica? O que é tradução por equivalência formal? Como funciona a tradução de uma Bíblia da língua original para outra língua? Quais as Bíblias em português? Como é que funciona as traduções? Como é que chegou até nós? Tudo isso você vai aprender num curso 100% online. Isso significa que você faz a matrícula agora e o curso começa daqui 1 hora, sei lá, acho que demora 1 ou 2 horas para liberar. E você vai ter acesso pela plataforma de cursos online da FTB. Esse acesso dura 1 ano, mas você... Cara, antigamente a gente liberava um módulo por semana. Então, que seriam 7 semanas, isso dá uns, sei lá, 7 semanas, dá uns 5 meses, 6 meses, sei lá, para você ter todos esses módulos. Só que muita gente fala assim, pastor, eu comprei o curso porque eu tô de férias. Aí eu peguei um módulo, só tem 4 aulas. Eu assisti as 4 aulas hoje. Enchi aqui várias folhas, mas e aí, eu quero continuar. Só segunda que vem? Então, agora tá tudo liberado para vocês. Já comprou, pagou, é seu o curso. E o curso fica disponível durante 1 ano inteiro. Não tem prova, não tem avaliação, não tem que tirar nota. É um curso de capacitação e alta performance nesse assunto em específico. Não é um curso de teologia, mas é um curso de bibliologia. Beleza? 100% online, completamente digital. Você pode estudar de casa, do trabalho, do celular, do computador, da onde for. Tirando matérias tipo cursos densos, tipo escola de pregadores ou hebraico, que você tem que ficar na lousa lá. Esse material aqui você pode até do celular ouvindo, você consegue entender.
tá certo? Então, esse curso está disponível para vocês. O valor dele é barato, ele custa, o valor total do curso, um ano inteiro disponível, fica R$360, R$360, tá? Pelo ano inteiro. Se você dividir isso aqui por 12, eu nunca fiz essa conta, né? Quanto que custaria por mês, 360, mas fica baratinho. Quanto que dá? Sei lá, 360 por 12, dá aí uns trocados. E você pode parcelar esses 360, fica 30 por mês, tipo R$30, tá? Então, você pode parcelar esse curso em até 3 vezes no cartão de crédito, sem juros, sem entrada, sem taxa, sem nada, tá certo? Você paga 3 parcelas, dá 3 de 120, né? 120, dá 360. 3 parcelas de 120, o curso é seu, começa hoje, passa no cartão hoje, paga só na sua fatura, recebe o acesso agora, e só em fevereiro de 2022... Não, já 23, né? Já estamos no 22. Daqui um ano é que o acesso seu termina, tá certo? Se você tem interesse, me chama agora no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho Bibliologia no WhatsApp e vem. O WhatsApp é 990076844, 011 São Paulo, 990076844, 990076844, 990076844. 44, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Vamos lá. Será que a gente tem áudio aí? O Rafa já está separando aí. Na sua opinião, o jovem tem sido compreendido na igreja? Então solta áudio aí, bora ver. Pastor César Cavalcante, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Alexander Carneiro dos Santos, de São Paulo. Eu sou aluno aí da faculdade Bethesda. E assim, pastor, eu fui para a igreja dos 17 aos 18 anos, né? Hoje eu tenho 48 anos. E eu concordo com o pastor Igor Alessandro que se fosse, eu fui para a igreja com os de costume, né? Se fosse uma tradicional, eu tinha voltado ao que eu era antes. É necessário, conforme o pastor Igor Alessandro disse. Outra coisa, pastor, e naquele tempo não tinha mimimi, não. Naquele tempo não tinha. A gente ia para a igreja, orava e vigília. E não tinha isso não, então hoje é muito melindroso, hoje falta conversão, hoje é muito mimimi, hoje é muita manha. Antigamente não tinha nada disso, e o jovem era fervoroso, a gente orava, ia para a vigília, jejuava, e era só alegria. Deus abençoe, muito obrigado. Mais um. Bom dia, pastores, um abraço, pastor César, com grande alegria que faço uma pergunta para vocês. Por que hoje a igreja cristã evangélica ela está tão ausente na educação sexual do jovem? Eu já fui líder de jovem durante algum tempo e eu vejo que essa é uma grande dificuldade da igreja, uma ausência da igreja, né? Com raras exceções, são muitas e muitas igrejas evangélicas que parece que ela se ausenta dessa questão e deixa o jovem à mercê do mundo, né? Já que o jovem tem celular, tem notebook, tem tantas coisas, tantos meios, YouTube, sites, né? Perigosos, e ele, às vezes, nessa ausência da igreja, ele busca aprender por esse lado, trazendo assim um grande prejuízo para a sua vida espiritual. Um abraço, fiquem com Deus. Mais um pra gente terminar. Eu acho que o melhor apoio é o confronto das atitudes de qualquer pessoa, não só de jovem. Quando somos pastores, nós vemos... eu sou pastor de família, de casais, né? Faço seminários para casais e família. E eu percebo as dificuldades que
As pessoas têm em todas as idades, certo? Mas principalmente no jovem. O que normalmente a gente percebe é que eles precisam do apoio e do confronto. Bora lá. Parou falando com quem, gente? Quem volta? Pode, pastor Igor, tranquilo. Apenas os mais velhos, eu entendi. Opa. Então, o que eu gostei do comentário do nosso irmão... Primeiro, claro, né? Não, imagina. Evidente. Lógico. Mas a questão é essa. A gente precisa entender. E até o segundo comentário também foi muito... eu passo até dar um apoio aqui, né, para o pastor Roger. A igreja, ela está muito defasada nessa área realmente de sexo, principalmente na juventude. Por quê? Porque hoje está tudo mais acessível. Por um celular, você infelizmente entra em sites, enfim, todos nós sabemos disso. Só que por outro lado também, existem ministérios, não propriamente dentro de algumas igrejas, mas existe um ministério como o Ministério Vida Pura, que eu já participei, já vi, é tremendo, mas precisa mesmo essa reciclagem, e não só a reciclagem, mas muito mais estudo e informação a respeito disso. O que acontece é o seguinte, é que nós não podemos deixar de confrontar sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela exorta, ela edifica, ela também consola. Mas nós não podemos simplesmente só consolar, nós não podemos simplesmente só passar a mão na cabeça, porque um jovem hoje, de 15 anos, muitas vezes ele tem experiências terríveis que talvez um líder de jovem nunca passou, nunca teve. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O que acontece eu sempre friso isso, o que acontece é o tempo saudável, o tempo útil que cada pastor, que cada líder, principalmente de jovens, tem que ter com o jovem. Mas em contrapartida, o jovem precisa também se dispor, precisa estar. Nós vemos isso na palavra do Senhor, sobre todos os jovens. O João Marcos, que realmente foi doutrinado por Pedro, andou com Pedro, aprendeu com Pedro. Paulo tinha Timóteo, andou com Paulo, aprendeu com Paulo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego já foram realmente completamente embasados, completamente sabendo os pilares elementares da sua fé. Então é isso que está faltando. O jovem não quer aprender, não quer buscar, mas em contrapartida quer cobrar algo também. Eu não estou fazendo aqui, não estou sendo advogado do diabo, pelo amor de Deus, mas estou falando uma realidade que todos nós conhecemos. Pastor Roger. Eu, em muitos pontos, discordo, e o que me traz aqui nesse debate e me entristece, sabe? Agora eu tenho que compartilhar essa primeira fala do irmão com devido respeito. Que a gente tá numa geração mimimi, eu concordo em muitos pontos, mas exatamente esse tipo de pensamento que tem nos afastado dos jovens. Porque tá parecendo aqui que estar perto dos jovens é sinônimo de ser mole. Não, jamais. Eu sei que não é a intenção do pastor Igor, mas é o que o irmão comentou. Pera, essa geração mimimi, tem que ouvir a palavra, fica quieto aí, já era. Não, eu tô defendendo que é um ser humano, ele não é só corpo e espírito, para quem crê em 3, né? Ele é alma, ele é emoção. E a demanda de hoje pode ser mimimi, sensível, eu também concordo que é uma geração ultrassensível, mas é a demanda de hoje. Eu vou com a Bíblia, eu me aproximo desse cara, não quer dizer que eu vou me aproximar acarinhando ele. Quer dizer que eu vou estar perto dele, inclusive para exortá-lo, como o pastor falou, em amor, mas chegar junto. Falando de um discipulado. Isso, e aí aí eu rebato de novo, irmão. Na minha época, é muito mimimi. Você sabia que 20 anos antes da sua época, meu querido, o irmão falava o que você tá falando da sua época, falava da sua época na época dele. Sempre a geração. E a geração 20 anos para trás, a gente vai falar, não, nós. porque na minha época era mais duro. Isso então, esse convertido há 40 anos vai chegar ao pastor César. Então, pastor César, na minha época, o que vocês faziam na sua época era um absurdo. Vocês têm bateria na igreja, sei lá como é que era. E daqui 20 anos, então, vamos falar que na sua época... Jesus vai voltar com certeza. Mas vocês entendem onde eu quero chegar? A demanda de hoje, se a demanda 20 anos atrás, o que eu discordo, não era essa, eu discordo. Mas vamos supor que não era. A demanda de hoje a gente vai abandonar esses jovens, vai desprezar esses jovens e estar junto de novo. Não é passar a mão na cabeça, é estar junto até para punir. Mas é estar perto. Aí na sua igreja, como que é? Tem o líder de jovens? Tem o líder de jovens, pastor Rodrigo, evangelista. E ele caminha com o pessoal? Caminha, sempre faz reuniões, sempre faz cafés. É isso, exatamente isso. Então, é isso. O que eu tô falando aqui não é excluir o jovem, não é falar, tem que ser assim, pronto e acabou. Não, não é isso. Não é tirania. É entender, mas também fazer com que o jovem ele venha tem que querer, né? Tenha não, que se querer. não querer, que se lasque também. Eu até vou deixar calma. um versículo. Ele não quer, pérola aos porcos, né? A Bíblia que
que diz. Paulo entregou uns caras pra Satanás ainda. Então você entende que eu quero estar perto, mas é assim que eu trato os jovens, em amor, mas ó. Eu não estou realmente falando, não, o jovem não presta, não, o jovem é primordial. É que o pastor tá indo pro lado daqueles que não querem saber de nada. Até para passar o bastão. Sim. Como é que eu vou passar o bastão? É claro que nós não vamos ficar para a eternidade. E nós temos que preparar o jovem. Só que para preparar estes jovens, a gente precisa ver também, sabe, aquele querer, aquela disposição. Verdade. Eclesiastes 11:9, só para deixar essa palavra, o pensador Correlede, ele fala assim: alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie-se do teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradem aos teus olhos. Sabe, porém, agora vem aqui, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. O que nós precisamos fazer, que o jovem venha entender, é o seguinte: ele pode fazer tudo, amém, todas as coisas. Presta atenção, porque tudo aquilo que fizer vai ter que dar contas disso. E a igreja está justamente para direcionar. Hoje, o pastor, ele perdeu a autoridade sobre a palavra no sentido de ensinar. Por quê? Porque, como eu disse, é uma geração de muita informação, mas pouco conhecimento. Verdade. Aquilo que o pastor local, regional, vai estar falando por causa da necessidade ali do ambiente, o pastor local, ele conhece qual é a região que ele está, o que está acontecendo, como é a oferta de Satanás, o que tem por trás de tudo isso. Então, a palavra vai ser direcionada. Só que, de repente, esse jovem que, esse pastor é muito duro, esse pastor é isso, esse pastor é aquilo, vai ver, hoje tá facilmente, você entra na internet, você vai ver uma live de um pastor tal, church, beleza? Glória a Deus. Aí, o que acontece? O que ele vai falar não são as necessidades que a gente está vivendo, que o próprio jovem está vivendo. Então, começa, muitas vezes sim, muitas vezes, a região conta muito. Mas se você estiver perto dele... Aí tem que estar perto. Mas aí o que acontece? É isso que eu quero pontuar. O pastor local quer ensinar, quer falar, só que ele vê outras coisas. Vamos dizer, no mundo, no dialeto pentecostal, come uma outra comida, se alimenta de uma outra coisa que vai fazer mal para ele, porque não é a realidade dele. Okay. E aí cai nessa questão. Então, eu também não defendo esse ultraliberalismo. Então, peraí, pra gente cativar o jovem, vamos fazer uma balada e fumaça. Não é isso, não é isso. Não é isso. Tanto a igreja ultraliberal como a super fechada e conservadora, com devido escusas aí aos churches, beleza, quer ser church, beleza, aí é você e Deus, aí tá tudo certo. Mas eu tô dizendo assim, os opostos aí, aliás, os extremos têm sido perigosos. Nos extremos, pra mim, tem faltado, muita luz, muita fumaça e pouco discipulado. Ou é muita tradição, muita saia longa, muito cabelo, barba, não sei o quê, e pouca aproximação. E digo mais, eu deixo uma pergunta ao pastor. O culto, a pregação tradicional dos domingos e tudo mais tem que prevalecer, é a base, isso não tem que mudar. Mas não deveriam ter trabalhos específicos para o jovem? É uma pergunta sincera. Sim, o que o pastor acha? Nós temos não, só também. O culto, claro que a palavra é suficiente, gente, me entenda, mas você não tem que estar próximo desse jovem, na linguagem dele, sem sair da palavra de Deus. O jovem hoje, eles ficam dispersos. O jovem hoje, ele precisa ter um lugar para ele se divertir num ambiente sadio, com irmãos. É isso que a igreja precisa, ser também presente, porque não adianta um jovem congregar numa igreja e os amigos dele serem realmente todos seculares. Isso é muito complicado. Então a igreja, e isso é muito difícil, no tempo que nós estamos vivendo é muito difícil. Então a igreja, ela precisa dar esse respaldo no sentido de recriação, vamos dizer assim, de reuniões também, mensais ou até mesmo semanais, para que falem. Isso também é difícil, mas é necessário. Então todas essas coisas vai ajudar a trazer o jovem e também moldar a mente dele a um padrão, aquilo que o apóstolo fala para Timóteo, é um padrão dos fiéis. Infelizmente, nosso tempo é curto demais. Se você está acompanhando no YouTube, já senta o dedo no like aí. Se você gosta do nosso conteúdo, já se inscreve no nosso canal. Vinheta de considerações finais, porque grande é a fúria do tempo aí, vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
Devido ao tempo, cada um vai ter 15 segundos, tô brincando. No stories, né? Mas é 1 minuto, mais ou menos. Tá certo? 1 minuto e pouquinho, vai na misericórdia. Senhor, por favor. Começa sempre pelos mais velhos. Sim, por favor. As câncer, eu respeito suas câncer. Você achou o seu, mano. Eu que nem canto, hein? Vai. Bom, o que eu quero deixar aqui é o seguinte. Lamentações 3:27 diz o seguinte: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. O jovem, ele tem que estar preparado para o improvável, ele tem que estar preparado para essa sociedade. E essa preparação vem através da palavra do Senhor. E onde se ouve a palavra do Senhor é na igreja. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então é muito bom o jovem também dedicar o tempo em compromisso a congregar, a ouvir, a estudar, a ter uma intimidade com Deus, justamente para se preparar para este mundo onde a oferta de Satanás está totalmente à nossa porta e quem dirá até mesmo nas nossas mãos. Então é isso, se prepare, tenha realmente atitude, compromisso, levante, tenha realmente aí essa garra para aprender mais e mais. Quem quiser conhecer a igreja ou estudar hebraico presencial, como é que funciona? Ontem nós começamos uma turma nova, entra lá no meu Instagram, PR Igor Alessandro, ali tem todas as informações. A nossa igreja também, Assembleia de Deus, Uma Palavra de Vida, temos culto terças e quintas e domingo, terças e quintas 19h45, domingo às 18h, Rua Capitão José Machado, número 267. O meu Instagram também serve aí também para agenda, palestra, ministrações, enfim. Tá? E eu agradeço. PR Igor Alessandro. PR Igor Alessandro. Vamos lá, pastor Roger, bem-vindo sempre aqui, suas considerações finais. Obrigado, pastor César, uma honra estar com meu amigo, pastor Igor. Espero ter sido compreendido ou ter transmitido um pouco aí do pensamento, o tempo é curto, mas eu quero dizer que historicamente José era um jovem que não foi muito bem compreendido pelos pais. Davi, quando foi chamado a ser rei, ele nem estava lá quando Samuel chegou. Então a gente vê ali uma incompreensão, um desprezo ali da juventude de Davi. A gente pensa ali em Timóteo, como já falamos. Então, historicamente, infelizmente, ao olhar um jovem hoje que está nas suas confusões, nas suas debilidades, falta atenção, falta tempo de qualidade. Os conselhos têm sido muito superficiais. É nesse ponto que eu queria bater, que eu queria, enfim, deixar a mensagem de que vocês precisam e terão alento. Com certeza tem homens de Deus que querem te ouvir, mas você precisa querer também, jovem querido. Você precisa querer mudar e precisa querer se santificar, porque a palavra ela não vai mudar. E eu deixo a última passagem aqui, Coríntios 9:22. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esse é o objetivo do cristão na terra. Eu preciso chegar ao mundo desse jovem, fazer uma apologética de atenção, que eu chamo de estar perto dele, entender as demandas dele e tacar-lhe palavra nele. Correção, amor, mas grudado. Você vai apanhar, meu filho, aqui comigo junto de você. Ou você vai receber um abraço, ou seja o que for, eu perto de você. É isso. Será que eu consigo, nesse ponto da minha idade, me fazer de jovem, pegar os jovens? Bom, Moisés foi chamado com 80, né? Moisés com 80, mas né? Não sei se ele se fez de jovem. Mas ele despulou Josué lá, o jovem Josué com 80. Ele tava lá pertinho. O Josué também tinha uns 40, mas tudo bem. Mas Vamos era lá. jovem, 40 naquela época era jovem. Obrigado. Deus abençoe. Agora tocou no ponto que eu queria. Rafa, obrigado. Pô, minhas redes sociais, Roger, você fala que eu não anuncio. Mas você nunca acerta. Poxa vida, acerta lá. Ele acertou. PR.RogerAlencar, irmãos. Pode mandar. E canal no YouTube agora também. Vai estar, não ao vivo, mas vai estar daqui a pouco esse debate lá também. Então, @PR.RogerAlencar. No Insta. No Instagram. PR.RogerAlencar. Agora tá certo. Tá perfeitamente certo. Já tem uns 4 debates que a gente acertou, né? Os irmãos aí, pelo amor, tô brincando, foi eu que errei. E o canal no YouTube, Roger Alencar, eu estou à disposição de vocês. Maravilha, minha gente, maravilha. Bom, a gente fica por aqui. Se você quer fazer o curso de Bibliologia, a hora é agora. O WhatsApp é 990076844, 011 990076844. Tá no YouTube acompanhando? Like, se inscreva, ativa as notificações. Rafa, obrigado. Pastor Igor, obrigado. Pastor Roger, obrigado. Deus abençoe. Fique por aqui. À tarde tem o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.
Mais Unidade Cristã.